Glória a Deus, louvado seja Deus, Deus que habita nas alturas, em nome de Jesus. Gratidão ao Senhor, gratidão ao Todo-Poderoso. Que maravilha estarmos mais numa oração, na presença do Senhor, na presença de Deus. Uma oração para combater o nosso inimigo, o inimigo que tem se levantado contra nós, invadindo as fortalezas do inimigo, ou seja, invadindo as fortalezas inimigas. Nós precisamos de invadir essas fortalezas inimigas. Você precisa de invadir essas fortalezas inimigas. Em nome de Jesus Cristo. O Senhor Todo-Poderoso, Ele está contigo para você poder invadir e vencer. Não pare. Deus é contigo. Nós vamos aprender através disso e depois vamos orar, declararmos a vitória em nome de Jesus. Sem mais demora, você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Fique até no final dessa oração. Fique até no final, porque Deus, Ele vai se manifestar a seu favor. Deus vai se manifestar a favor da sua família. Escute, não tenha pressa. Não tenha pressa, porque se você querer pressa, é o inimigo que está a dizer, tenha pressa, não escute, não fique atento, porque o inimigo sabe que através dessa oração, algo poderoso vai acontecer na sua vida. O inimigo sabe que através dessa oração, grandes coisas o Senhor fará na sua vida. Então ele coloca uma pressa. Às vezes ele fala, pula o vídeo. Mas eu quero te dizer, não pule, fica até no final. Deus vai se manifestar ao seu favor. Vamos entender uma coisa. Invadindo as fortalezas inimigas. Então, é aquilo que estamos a tratar hoje. É aquilo que estamos a tratar na oração deste momento. Que você verá as grandezas de Deus. Demônios territoriais são agressivos e determinados. Entenda isso que estou a te dizer. Você está a aprender, depois de aprender, para poder orar. Porque às vezes você ora, não tem um conhecimento. Às vezes você faz as coisas sem conhecimento. E aí você não consegue avançar. Ou ora logo, você já foi atingido. Mas precisa com que você conheça as estratégias, as formas para você poder vencer o inimigo que tenta se levantar contra a sua vida ou contra o território seu ou naquele lugar onde você vai, sem se aperceber que aquele lugar às vezes é o território do inimigo. Mas se você estar bem revestido e aprender e receber a oração, você vai poder avançar de uma forma diferente. Na batalha espiritual, é necessário resistir ao engano de Satanás. Não dar ouvido aos homens enganadores. Nós devemos entender que na batalha espiritual precisamos de resistir ao engano de Satanás. Não darmos ouvido aos homens enganadores. Porque existe sim os homens enganadores que Satanás usa para enganar as outras pessoas. A partir dos locais em que exerce influência, os demônios territoriais passam a interagir com seus semelhantes nos lares e onde também nas escolas e onde também nos lugares públicos e até nas igrejas. Dentro da igreja, Satanás ele não tem medo de entrar dentro da igreja. Satanás não tem medo de entrar dentro da igreja e causar escândalo. É por isso que nós ouvimos que o pastor caiu com a ovelha. Ouvimos que a pastora caiu com quê? Com a ovelha lá dentro. Ouvimos que o irmão está a cometer pecado entre irmão e irmã lá dentro. Então, por quê? Porque Satanás entrou dentro. Há muitas pessoas como a igreja. Satanás não é. Não. Satanás não tem medo disso. Satanás entra a fazer escândalo maior. Então, nós precisamos entender que eles, os demônios, interagem entre eles nesses lugares. Às vezes aqueles lugares públicos, nas escolas, às vezes mesmo nos pontos dos ônibus,
há algo que o inimigo tenta levantar e fazer o que não dá. Vamos nesse momento ouvir a palavra de Deus, que está em Marcos 5, 1 a 14. Assim diz Marcos 5, no primeiro, assim diz: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, escuta isso, quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe havia sido acorrentado os pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes, pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estavam pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Você acabou agora de perceber naquilo que é a palavra de Deus, você acabou agora de ouvir a palavra de Deus. Uma pessoa que pode viver nos sepulcros, uma pessoa que pode se cortar, pode fazer o que não dá, é porque está endemoniada. Nós devemos admitir isso, devemos entender. Essa pessoa tinha esse demônio, que essa pessoa ninguém conseguia dominar. Essa pessoa ninguém conseguia dominar esse homem. Esse homem, mesmo você levar que tipo de corrente que usava, ele quebrava. Ele conseguia quebrar, porque a força que estava nele era uma força que não era de um demônio, era de legião de demônios. Se nós vermos aí, legião, vamos falar por aí, 6.000 soldados. Então podemos dizer, nessa faixa de 6.000 demônios, que esse homem tinha sozinho. Então a força que ele tinha era uma força muito forte. É por isso que ele não temia nada. Sepulcros ele entrava e se cortava, se machucava e fazia o que fazia. Para ele não tinha nada a ver, porque era dominado pelos aqueles demônios. Observa-se como estas castas são poderosas, atacam a consciência, provocando a perda do eu e dando a impressão de uma loucura incrível e cruel que dura até matar a vítima de sofrimento e terror. Olha só como é que são essas cascas de demônios. São perigosos. Às vezes a pessoa diz que não, Satanás não tem poder. Nós devemos admitir que Satanás tem poder, mas ele não é poderoso como o nosso Deus. Satanás tem. É por isso que ele consegue, às vezes, derrotar alguém que não está em Deus. Porque ele só não conseguir destruir a pessoa que está em Deus, porque Deus é que luta para aquela pessoa. Mas Satanás, ele, na verdade, temos que dizer que tem força. Não vale a pena eu mentir para você, dizer que ele não é nada para mim. Eu digo para vocês, eu, para vencer Satanás, preciso de Deus. Eu, sem Deus, não tenho como vencer o diabo.
Você sem Deus não tem como vencer o diabo. Então precisamos de Deus, em nome de Jesus. Precisamos do Senhor, o nosso Deus, para podermos vencer esse inimigo. Então aquele homem já tinha perdido o eu. O eu dele já não estava lá. Sabe por quê? Porque ele era atormentado. Então a mente dele já não estava para saber o que era, quem era ele, como é que devia fazer as coisas, porque estava sendo dominado pelo esse mau espírito. Invadir as fortalezas do diabo requer coragem. Está entender? Para você invadir as fortalezas do diabo, requer coragem, fé inabalável. Para você poder invadir essas fortalezas. Sabe que há pessoas às vezes que vão nas fortalezas do diabo sem saber e voltas já são sobrecarregadas e voltas já estão pesadas porque foram mexer com coisas às vezes sem a proteção divina. Foram mexer no lugar de diabo. Sabia que você, quando vai no lugar para combater uma guerra que não é sua, você está mexendo aqueles demônios, às vezes vão se comunicar com os demônios que têm te atacado. É por isso que nós devemos entender, cada bairro tem um demônio, tem demônios que fazem o que naquele bairro, que tentam controlar aquele bairro. Cada rua tem demônio, os demônios entre eles se comunicam. Ah, eu estou no bairro X, lá tem demônios lá que controlam o seu bairro. Às vezes você quando sai comunica aos outros, ele saiu, ela saiu. Então demônios são estratégicos. Demônios, na verdade, não trabalham assim. Tem uma hierarquia também de forma deles de fazer as coisas. Então invadir as fortalezas do diabo requer o quê? Requer coragem, requer a fé inabalável, disciplina e comunhão total com o Pai na busca incessante do poder espiritual. Não, você não pode querer ir sem uma pessoa que tem uma comunhão total com Deus, que é sem ser uma pessoa que busca Deus de uma forma incessante, o poder do Espírito Santo. Você precisa de buscar a Deus, ter comunhão com Deus, e aí verá algo muito grande acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Invadir as fortalezas do diabo requer mesmo poder espiritual. Para você invadir as fortalezas do diabo, requer o poder espiritual. Consagração e santidade. Consagração e o quê? E santidade. Isso que requer. É preciso escutar uma coisa. Você às vezes muda do bairro, vai no outro bairro. Você precisa chegar lá, você estar bem preparado em Deus. Depois de chegar lá, você encontrar coisa pior do que no bairro onde que estava. Não é que onde que você estava, não estava coisa assim, mas os demônios se comunicam. É por isso, algumas pessoas às vezes que sofrem de ataques espirituais dizem o quê? Ah, eu vou sair dessa cidade. Ah, eu vou sair dessa região. Eu vou sair desse lugar. Mas se você sair antes de tirar o espírito mau que está em você, aonde que for aquele espírito vai te seguir. Não adianta, aonde que você for, aquele espírito vai te seguir, porque é um espírito mau, é um espírito que precisa de ser combatido. Se não combater, ele te segue. Pode subir avião, pode subir o barco, pode subir o cavalo, pode você montar em o quê? Em lugar onde você vai montar, fica a saber que o espírito mau sempre vai te seguir, mas primeiro precisa de combater aquele espírito negativo, combater aquele espírito mau, e aí você pode avançar. Então, para nós entrarmos, invadirmos as fortalezas inimigas, precisamos de uma coisa que é o poder espiritual. Nesse poder, consagração e santidade. Nós estaremos revestidos para podermos atacar os demônios que tentam perturbar em algumas regiões. Na sua casa, ao seu redor, tem um chefe de demônios que tenta andar, mas através desse ensino, nessa oração que vamos fazer, você será livre desses demônios territoriais, esses demônios que tentam dominar o seu bairro, que tentam dominar
que tenta dominar a sua rua, onde você está a morar. Então precisamos de combater em nome de Jesus. Você vai ver que depois dessa oração, você que não dormia, porque havia um espírito mau aí que controlava, espírito mau que fazia o que não dá, esse espírito mau vai bater de retirada e Deus vai operar na sua vida. Nos locais de maior influência, nos locais, nos locais de maior influência dos demônios territoriais, eles são mais dominadores, poderosos e agressivos. Nos locais de mais influência deles, eles são dominadores e agressivos. É por isso que aquele homem, lá nós vimos no cemitério. Cemitério, na verdade, nós colocamos pessoas, mas ali há demônios que depois estão naquele lugar de maus espíritos, alguns espíritos ali naquele lugar. Então esse homem estava nessas regiões e era muito agressivo, ninguém dominava ele. Mesmo lutar não conseguiam dominar esse homem. O poder desses espíritos malignos se potencializa tanto em suas próprias casas que nos despachos de encruzilhadas. Está vendo aqueles lugares, encruzilhadas? Aqueles lugares, eles também são fortes, porque às vezes algumas pessoas vão fazer rituais naqueles lugares. Quanto mais fazer rituais, estão a dar força àqueles espíritos. Sabia que as pessoas que usam essa outra parte de usar coisas que tem a ver com macumba, magia negra, coisas assim, quando fazem aqueles rituais, estão a dar força àqueles maus espíritos para poder fazer o quê? Para poder ter força. Então, nas encruzilhadas, são lugares também muito fortes que esses demônios atuam. Não sei se a sua casa está numa encruzilhada. Se a sua casa está numa encruzilhada, precisa de declarar com poder que todos os demônios que tentam querer dominar aqui na minha casa por causa dessa encruzilhada, que caiam por terra em nome de Jesus Cristo. Cemitérios, lugares como cemitérios. Às vezes você tem uma casa perto de cemitério. Aqueles lugares também são lugares muito atribulados. São lugares muito assim, porque são lugares que os demônios gostam de estar, gostam de querer dominar. Pedreiras, nesses lugares também de pedreiras, são lugares onde que os demônios se alegram por estar. Nas cavernas e outros lugares. Naquelas casas abandonadas. Está a ver aquelas casas abandonadas? Não brinca com aqueles lugares. São lugares que depois os demônios tomam lugar. É por isso que mesmo a palavra nos diz que quando o demônio sai numa pessoa, vai para lugares que áridos, é ali onde volta para ver a casa, que é essa casa que somos nós, mas aquela casa abandonada, aquelas casas, os demônios são terríveis também naqueles lugares. Então, precisamos de entender isso. Os conteúdos das garrafas de oferendas secam sem que sejam abertas e o cheiro de bebida desaparece do interior das vasilhas. Está a ver isso? Às vezes, aquelas oferendas daquelas bebidas, está a ver aquelas bebidas que colocam e fechar, às vezes aquela bebida depois seca, sem que ninguém abriu aquilo para derramar. Às vezes o que acontece? Aquele cheiro também desaparece. Então são coisas que o inimigo, que é o diabo que é o nosso inimigo, ele usa essas coisas para atormentar a vida das pessoas. Então precisamos de entender que hoje estamos nessa oração de invadir as fortalezas inimigas. Porque você pode dizer, como é que eu vou invadir? Você estar preparado e Deus vai estar contigo, invadindo aquela fortaleza. Às vezes ele perto da sua casa. Você precisa invadir, porque se não invadir, você vai ficar sempre perturbado, porque a sua rua está perturbada. Às vezes o seu bairro é um bairro perturbado, porque é um controlador que é o demônio daquele bairro. Pessoas que passam nesses locais sentem logo algo esquisito, uma coisa desagradável. Tá vendo? Às vezes uma pessoa passa nesses lugares onde que os demônios tentam fazer aquilo que não dá. O que é que vai acontecer?
Essas pessoas que passam aquele lugar já sentem alguma coisa diferente, alguma coisa já acontecer na vida delas. Então, é nesse sentido, você já sente alguma coisa, o que está acontecendo? Aqui estou num lugar que não é bom. Porque de repente, quando chegou naquele lugar, já o seu corpo já queixa em nome de Jesus. Já o seu corpo começa a fazer o que? Começa queixando. Então, nós estamos aqui para combater isso. O poder das trevas corrompe o ser humano, destrói a sociedade e acaba com uma nação. O poder das trevas corrompe o ser humano. Então, você precisa de perceber que o diabo é o nosso inimigo. O diabo é o nosso inimigo declarado. Você não precisa de dizer que ainda será declarado. Não, Satanás já está declarado que ele é o nosso inimigo e precisamos de combater. Estás preparado para combater? É agora que é a hora de oração. É a hora da oração. Você precisa de entender que o meu Deus vai operar na sua vida. O Deus que eu sirvo vai se manifestar. A vitória é sua, meu irmão. A vitória é sua, minha irmã. Eu acredito no Deus que eu sirvo. Você não precisa de temer, dizer, não, apóstolo, você não tem como conseguir. Entenda uma coisa, você vai conseguir vencer, porque o Deus que eu sirvo é poderoso. Esse Deus é poderoso. Ele é cura, ele é tudo. Ele vai agir a seu favor. Então, está preparado? Repita comigo essa oração. Você precisa de repetir comigo. Você vai ficar revestido e você vai combater o inimigo. Porque quando repetir comigo, você verá o revestimento do Senhor e você vai poder vencer o diabo. Em nome de Jesus. Repita comigo com autoridade. Eu quero com que você ore com autoridade. Não ore aí. Não, porque isso já é de uma pessoa derrotada. Você precisa de ter o vigor para orar e declarar e Deus vai estar contigo. Diga comigo. Deus, revista-me de autoridade. Todos os demônios que controlam minha casa, família, meu bairro, minha rua, caiam por terra em nome de Jesus Cristo. Todo pacto de ódio, divórcio, aflição na minha família, ordeno que se rompe em nome de Jesus Cristo. Você, espírito, que tem colocado desentendimento na minha família, te digo agora, saia em nome de Jesus Cristo. Faça com autoridade isso. Saia agora em nome de Jesus Cristo. Todo espírito estranho que esteja atormentando minha vida, meu negócio, minha saúde, minha carreira, saia na minha vida, em nome de Jesus Cristo. Essa cadeia de limitação, atraso, seja quebrada, em nome de Jesus Cristo. Você, demônio, a causa da dor, aflição, pesadelos, eu te mando sair em nome de Jesus Cristo. Todo espírito imundo operando em minha língua, ossos, olhos, nariz, boca, te ordeno que saia em nome de Jesus Cristo. Repita isso. Todo espírito estranho que esteja atormentando a minha vida, meu negócio, minha saúde, minha carreira, saia na minha vida, em nome de Jesus Cristo. Essa cadeia de limitação é atraso, seja quebrada, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo,
Diga, você demônio, a causa da dor, aflição, pesadelos, eu te mando sair em nome de Jesus Cristo. É isso aí que você fez. É algo de extrema importância. Agora é o momento de declarar. É o momento de declarar. Estamos na oração poderosa. Declare. Seja qual for a doença, diga, eu declaro. Repita, eu declaro. Seja qual for a doença que perturba a minha saúde, pulmões, fígado, que seja câncer, anemia, aflição, que saia em nome de Jesus. Diga, deixa minha vida, deixa minha casa, deixa minha família, em nome de Jesus. Concentra a sua fé. Agora é o momento de eu declarar. É o momento de eu declarar na sua vida a graça. Você está aqui no lugar certo. A sua vida está a romper, você está a vencer. Você está a vencer o inimigo. Em nome de Jesus, o Nazareno. O Deus que eu sirvo não é estátua. O Deus que eu sirvo é poderoso. O Deus que eu sirvo é maior. O Deus que eu sirvo é grande. Ele opera milagres. Em nome de Jesus, eu vou declarar, concentra a sua fé. E toma posse quando eu declarar em nome de Jesus. Eu declaro, seja qual for a doença que perturba a sua saúde, pulmões, fígado, seja câncer, anemia, aflição, eu te mando sair em nome de Jesus. Deixa essa pessoa agora. Deixa essa família agora. Eu declaro que você doença, infecção, fígado, eu te falo agora, é câncer, é anemia, que te deixe em nome de Jesus. Seja liberto dessa doença. Seja liberto dessa doença. A sua família seja liberta dessa doença. Em nome de Jesus, eu declaro agora, receba a sua vitória. Receba a sua vitória. Em nome de Jesus Cristo. Receba a sua vitória. Em nome de Jesus Cristo. Toda macumba preparada contra você, caia por terra em nome de Jesus Cristo. Eu digo, toda macumba, magia negra, preparada contra você, eu digo que caia por terra em nome de Jesus. Toda maldição jogada contra você, eu digo que caia por terra em nome de Jesus. Seja liberto, a sua família seja livre, em nome de Jesus. Todos os demônios, o inimigo que tenta se levantar contra você, caia por terra, em nome de Jesus. Eu declaro agora que você que mora na encruzilhada, está aí na encruzilhada, a sua casa está perto da encruzilhada. Eu declaro que a sua casa seja protegida em nome de Jesus. A sua casa seja protegida em nome de Jesus, o Nazareno. A sua casa seja protegida em nome de Jesus, o Nazareno. Eu declaro agora, seja livre desses demônios. Você que mora perto de cemitério, eu declaro agora que os demônios que atuam nessa região, que atuam nesse local, agora seja livre e seja protegido em nome de Jesus. Proteção divina na sua vida, na sua família, na sua casa, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, eu te agradeço por nos amar, Pai. Eu te agradeço, Deus, por nos amar. Eu te agradeço, Pai,
por nos amar. E te agradeço por libertar esta família, por libertar para essa família, por libertar essa casa, por libertar essa família. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te dê graça. Grandes coisas acontecem na sua vida, na sua família. Você hoje entrou numa oração muito poderosa, muito poderosa. Você ainda vai aprender nesse canal. É por isso que eu te convido a se inscrever, ativar o sininho, compartilhar com os outros e também não esqueça também de enviar para os seus contactos. Não esqueça de ativar as notificações, de colocar like, pedido de oração. O meu Deus é contigo. Você está no lugar certo, onde verá a manifestação de Deus. Compartilhe e Deus te abençoe pela sua vitória. Shalom, shalom.